Bom dia, amados irmãos. Convido a Santa e Amada Igreja de Cristo para a convocação ao nosso culto, a qual faremos através da leitura do Salmo 16. Convido, portanto, os irmãos para a leitura do Salmo 16. Mais um dia do Senhor, estamos felizes pelo grande e imenso privilégio de começarmos mais uma semana cultuando ao nosso Deus, o Rei do Universo. Vamos, portanto, à leitura do Salmo 16, o Santo de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Note aqui no verso 10, quando fala o teu santo, está santo com letra maiúscula, né? Uma referência clara ao Senhor Jesus Cristo. Então, convido os amados irmãos que se coloquem em pé, louvemos a Deus com o Salmo 16.
meus amados irmãos, para uma oração de invocação, busquemos a presença do nosso Deus, para que possamos lhe prestar um culto verdadeiro nesta manhã. Oremos. Pai excelso, santo, gracioso, eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda glória, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus a quem devemos prestar culto, devemos adoração e louvor, devemos prestar glórias e reconhecer os grandes feitos. Deus que será adorado pelo que é e louvado pelo que faz. Nós te agradecemos pela tua bondade para conosco. Reconhecemos, entretanto, Deus, nossas falhas, nossa pequenez, reconhecemos que somos pecadores. E embora o Senhor Jesus Cristo venha nos restaurar a imagem, a tua semelhança, esse é um processo que vai nos levando de glória em glória até a estatura de varão perfeito. E nesta caminhada ainda erramos, Senhor, muitas vezes, e por isso lhe pedimos sinceras desculpas, lhe pedimos perdão. Pedimos também, Deus, se for do teu agrado, que o Senhor receba este culto, Deus, pois somente o Senhor será adorado aqui, somente o Senhor será homenageado, Deus, somente o Senhor será glorificado, exaltado, adorado, somente os teus feitos serão pregados, somente a sua lei e os seus mandamentos serão observados, Deus, e nós queremos de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, prestarmos um culto aceitável e verdadeiro ao Senhor. Receba a adoração que vamos fazer ao Senhor neste local. Mais uma vez, perdoe nossas falhas e pecados. E que teu nome, Deus, seja glorificado. E todos os atos deste culto sejam para glorificar o teu nome e também para a instrução do teu povo na terra. Muito obrigado pela tua graça e amor. No nome santo de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Convido a amada igreja do Senhor Jesus Cristo para o voto da nossa segurança. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura no livro dos Provérbios, capítulo 6. Onde faremos a leitura a partir do verso 16. Irmãos, as pessoas que professam pertencerem a Deus, as pessoas que dizem com a boca que amam a Deus, tais pessoas devem observar a sua palavra, devem observar os seus mandamentos. A regra, como nós sabemos, de fé e conduta de todo cristão é a Bíblia. A Bíblia por inteira é a revelação de Deus. A regra de fé é a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento apontava para Cristo. O Novo Testamento nos apresenta Cristo. Nós não podemos desvincular um do outro. A Bíblia toda contém o conceito de Deus, a vontade de Deus e os atributos de Deus. Então todo aquele que professa ser cristão, todo aquele que diz com a boca que ama a Deus, deve no seu íntimo lutar para guardar os seus mandamentos e para entender a sua vontade, entender aquilo que aborrece a Deus e aquilo que agrada a Deus, o que desagrada e o que agrada a Deus. Esta é a função daquele que professa amar a Deus. Então, neste momento que vamos fazer uma oração de confissão, nós vamos fazer a leitura desses 4 versículos que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16. Entenda a gravidade disso. São 7 coisas que vai ser falado aqui, tá? E Salomão lhe diz o seguinte, verso 16: 6 coisas o Senhor aborrece,
e a sétima, a sua alma abomina. Veja que há uma variedade de coisas aqui. 7 elementos que vai ser descritas aqui. 6, o Senhor aborrece totalmente. Deus detesta isso. E a sétima, ele abomina. Ele abomina. Isso é uma palavra bem forte, né? É um detestar, odiando mesmo aquilo. Tá? Então, algumas pessoas falam assim, não, Deus não odeia. Não, Deus ele tem que odiar. Porque se Deus não odiar, o amor dele não é perfeito. Então, quando fala que Deus é amor, não é que Deus vai amar todas as coisas, tá? É que pelo fato dele ser amor, e seu amor ser puro e perfeito, necessariamente Deus deve ter aversão ao mal. Então, Deus deve odiar. Então, nós não podemos ver, por exemplo, alguém cometendo uma crueldade com uma criança e dizer que Deus está amando aquilo. Não, Deus não está amando aquilo. Deus está abominando aquilo. Deus detesta aquilo. Deus tem aversão ao mal. Deus odeia o mal, né? Então, para que o amor seja perfeito e puro, há que se entender necessariamente que Deus deve odiar toda oposição ao bem, ao amor, que é a aversão ao mal, tá? Então, esse pensamento coletivo que existe aí, ele é nefasto, porque ele não revela o caráter de Deus. É como se Deus fosse complacente com crueldade, né? Com o mal, e isso não é verdade. O profeta Abacuque diz que os olhos de Deus é santo e seus olhos não podem ver o mal, né? Então o mal incomoda Deus. Por isso ele envia seu filho, porque pelos méritos de Cristo na cruz, aqueles que estão em Cristo, esses méritos de Cristo escondem dos olhos de Deus os nossos pecados. Então nós somos vistos por Deus pelos méritos de Cristo. E por isso alcançamos justificação e salvação. Não pelos nossos méritos ou nossa justiça, porque não temos mérito nem justiça própria. Então aquele que professa com a boca que ama a Deus, deve atentar para tudo aquilo que desagrada a Deus. E principalmente aquilo que a sua alma abomina, né? Então vamos ver esses elementos descritos aqui no Provérbios 6, a partir do 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, 6 coisas Deus aborrece. A sétima a sua alma abomina. A sétima é o que semeia contenda entre irmãos. A alma de Deus abomina. Há quem diga que Deus ama a pessoa, mas odeia essa prática. Eu quero dizer para os irmãos que basta um pouco de atenção ao texto. Basta um pouco de atenção ao texto. O texto não está dizendo assim: Deus aborrece a mentira. Não, Deus está dizendo: Deus aborrece a língua mentirosa. A língua é do ser humano, é do homem e da mulher. Deus não está dizendo assim, por exemplo, Deus detesta que derramam sangue inocente. Não, aqui está dizendo, Deus detesta mãos que derramam sangue inocente. As mãos são mãos humanas. Mãos de homem e mãos de mulher. Ah, Deus detesta tramas e projetos. Não. Deus, iníquos, tramas e projetos iníquos. Não, Deus detesta o coração que trama projetos iníquos. É um coração humano. Coração do homem e da mulher. E por aí vai, quer ver? 6 coisas que o Senhor aborrece. Olhos altivos. São os olhos do ser humano. Deus aborrece o ser humano que tem essa postura. Língua mentirosa é a língua humana. Deus aborrece o ser humano que tem essa postura. Mãos que derramam sangue inocente. Deus aborrece as pessoas que fazem isto. Que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Deus aborrece o coração humano. Pessoas que têm esse dolo, que ficam planejando o mal.
pés que se apressam para correr para o mal. Deus detesta, aborrece os pés humanos, de pessoas que fazem isso. Veja que não está se referindo só ao pecado, mas à pessoa que comete o pecado. Testemunha falsa que profere mentiras. A quinta coisa aqui, a sexta coisa aqui, que Deus aborrece, é testemunha falsa que profere mentira. A testemunha é uma pessoa, é um ser humano. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que a sua alma abomina é aquele que semeia contenda entre irmãos. E o que semeia contenda entre irmãos. Não está dizendo aqui, e a contenda entre irmãos ele abomina. Está dizendo, o que semeia. Quem semeia contenda entre irmãos são pessoas do ser humano. Então, como nós dissemos, né, no começo dessa prédica, Deus, Ele é amor. Mas para que o seu amor seja puro e blindado, é necessário que Deus tenha aversão ao mal. Então, aquele que professa que ama a Deus, deve observar então a vontade de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Essas coisas Deus aborrece e abomina. Então que nós possamos ter sempre em mente, né? O cuidado, é muito importante ler o livro de Provérbios várias vezes, constantemente, né? Talvez uma leitura diária, é muito bom, tá? Nós fazermos isto, né? Nós fizemos aqui na igreja, eu li pelo grupo da igreja, né? No mês de janeiro, todo dia, um capítulo dos Provérbios, né? Mas é bom ao longo do ano nós fazermos isso também, tá? Então, e é bom atentar para essas coisas, porque o Senhor Jesus, ele vem a dizer, né? Que aquele que ama a Deus é o que guarda os seus mandamentos. Então, nesse momento, irmãos, vamos fazer uma oração silenciosa, uma oração de confissão de pecados, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que não há Deus maior do que esse, não há Deus melhor do que esse. E todas as suas prescrições para nós, elas são importantes, porque elas mostram a vontade de Deus, o que Deus gosta e o que Deus não gosta, o que agrada e o que não agrada a Deus, características de Deus, né? Os atributos de Deus, e também nos edificam como pessoas, porque nós queremos ser cidadãos dos céus, né? Para que possamos professar livremente com a nossa boca, sem hipocrisia nenhuma. Sim, eu amo a Deus, né? Eu procuro guardar esses mandamentos. Erro, infelizmente nós erramos, né? Mas toda vez que errarmos, devemos nos arrepender com tristeza absoluta e clamar a Ele pedindo seu perdão, como faremos agora, né? Então os irmãos orarão em silêncio, silenciosamente, e eu estarei fazendo uma oração em voz audível, uma oração de confissão. Oremos. Eterno e santo Deus, glorificado seja o teu nome, Deus. Reconhecemos, Deus, por verdade, que o Senhor é santo e que teus olhos não podem ver o mal. Que o Senhor é amor, ó Deus, e o Senhor preserva tudo aquilo que vem do amor, que vem da tua essência, porque do Senhor procede todo o bem. Nós olhamos, Deus, para a vida cotidiana dos homens e vemos que grande incoerência, Deus, dizermos que amamos o Senhor e praticarmos coisas que o Senhor aborrece, e até mesmo, Deus, coisas que sua alma abomina. E lhe pedimos perdão, Deus. Pedimos perdão pelos pecados que cometemos diariamente. Pedimos perdão por sermos pecadores, Deus. Nós queremos, Senhor, sim, de fato, cada vez mais nos aprofundarmos neste propósito de Cristo estar renovando em nós a tua imagem e semelhança, para que possamos ser cada dia melhores, Deus. Pretendemos hoje, com a tua graça e a tua ajuda, sermos pessoas melhores do que fomos ontem. E lhe pedimos, Deus, o teu auxílio, a tua graça, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude. Nós não queremos planejar o mal, nós não queremos, Deus, fazer as atitudes contidas neste pequeno texto que foi lido aqui, porque são atitudes cometidas pelos homens, pelas mulheres, pelo ser humano. Por isso, Senhor, nós lhe pedimos sinceras desculpas. E também outros pecados, Deus, que porventura tenhamos cometido, que não são propriamente ligados a esses, mas que cometemos, nós lhe pedimos sinceras desculpas.
Reconhecemos que o Senhor é santo, altaneiro, majestoso, e sim, o Senhor é amor. E para que seja um amor perfeito, o Senhor deve ter aversão ao mal. E como pretendemos, Deus, termos restaurado em nós a imagem e semelhança do Senhor, a semelhança da sua imagem, nós também queremos ter aversão ao mal. E lhe pedimos, Deus, que a sua palavra venha nos edificar também nesse sentido. Muito obrigado pela tua graça e amor, obrigado pela bênção do teu perdão. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino Não Há Deus Maior, meditando na letra desse hino. Não é inspirada, mas é uma letra que glorifica a Deus. Durante o cântico deste hino, aqueles que sentiram o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Louvemos a Deus. Amém.
Convido a Santa Congregação para a leitura do Dia do Senhor 34. Nós estamos na parte do Catecismo que vem apresentar a nossa gratidão, né? Ela começa já, essa terceira parte que vem apresentar a nossa resposta a Deus, né? Entendemos que estávamos em miséria espiritual total, seríamos condenados, desde que nossos pais caíram no Éden. Entendemos que Deus, por misericórdia e amor, enviou o seu Filho para nos resgatar, trazendo a redenção, o perdão dos nossos pecados e pagando o sacrifício na cruz. Como dissemos já hoje, assim Cristo, Ele vê em nós, Deus, Ele vê em nós os méritos de Cristo. E isso produz em nós uma única resposta, que é a nossa gratidão. Nós servimos a Deus por nenhum outro motivo. Nós cultuamos a Deus por gratidão absoluta, gratidão que brota da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, porque entendemos quão grave era a nossa situação. Iríamos perecer uma eternidade inteira num inferno doloroso, que é real, embora muitos preguem dizendo que não é. É real. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou a doutrina do inferno. E eu vou mais longe. É a doutrina mais justa que tem. A doutrina do inferno é a doutrina mais justa que tem. Porque a doutrina da salvação, a doutrina da eleição, ela é misericordiosa. Ela não é injusta, ela é misericordiosa. Mas justiça seria a condenação mesmo, pelos nossos pecados, né? Então, brota do nosso coração a gratidão a Deus por ter enviado seu Filho e ter nos oferecido graciosamente a redenção. E agora estamos então, passamos pelo Dia do Senhor 32, falando o início dessa, por que essa gratidão. O Dia do Senhor 33, onde vimos um elemento muito importante para a conversão do indivíduo, que é o arrependimento. Somos gratos porque Deus, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. E agora nós vamos entrar na lei de Deus, na lei moral de Deus, que é perpétua, né? Então, eu vou apenas ler, eu vou me deter somente na última pergunta um pouquinho, porque o sermão será catequético, será sobre esse tema, tá bom? Então, Dia do Senhor 34, pergunta 92. O que diz a lei de Deus? Resposta. Então falou Deus todas estas palavras. E aqui está o prólogo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento. Este mandamento, irmãos, como todos, é muito importante. E aqui no Brasil nós quebramos com muita facilidade este mandamento. Eu clamo aos irmãos que tenham cuidado com este mandamento, tá? Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Nos próximos domingos, com a graça de Deus, se Deus nos permitir, nós estaremos estudando os 10 mandamentos. Vamos abordar todos os mandamentos, tá? Ressaltando o terceiro mandamento, que vai ser 2 dias do Senhor. O Catecismo dedica 2 dias do Senhor para o estudo do terceiro mandamento, tá? Vamos à pergunta 93. Como estão divididos estes mandamentos? Resposta: em 2 partes. A primeira nos ensina como viver com relação a Deus. A segunda, que deveres temos para com o nosso próximo, né? Como o Senhor Jesus falou: amar o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou isso recitando o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus já tinha dado essa palavra, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar a próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos ensinam como amar a Deus acima de todas as coisas e como amar o próximo como a si mesmo, para que não fique essa coisa vaga, abstrata, que cada um tem uma interpretação particular de como amar o próximo e de como amar a Deus, tá? Então, os 10 mandamentos, eles vão ensinar como amar o próximo e como amar a Deus. Pergunta 94. O que o Senhor exige no primeiro mandamento, que vai ser o tema do nosso sermão hoje? Resposta: que por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição e invocação a santos ou a outras criaturas. Devo corretamente conhecer o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele com toda humildade e paciência, e esperar todo o bem somente dele. Também devo amar, temer e honrar a Deus de todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar todas as criaturas e fazer qualquer coisa, por menor que seja, contra a sua vontade. E a pergunta 95. O que é idolatria? Idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Aqui, irmãos, antes do sermão, eu vou ler essas referências que está aqui. Por quê? Porque há um pensamento errôneo do que é idolatria, tá? Latria é culto. Ídolo, né? O que vem aqui, o sufixo que vem antes, ídolo, é culto a ídolos. Então, é fazer preces, fazer pedidos, tá? E confiar nesses ídolos. Isso que é idolatria, tá? Claro que nós não podemos colocar nada acima de Deus, né? Mas muitas pessoas confundem, por exemplo, amar nossos filhos, por exemplo. Muitas pessoas entram em conflito com isso. Nossa, eu amo tanto meu filho, eu amo tanto minha esposa, eu amo tanto meu marido. Será que eu estou colocando eles acima? Não, nós devemos amar intensamente nossos filhos, nossos cônjuges, obviamente, nossos netos, né? A idolatria é quando você coloca algo ou alguém na posição de Deus, tá? Na posição de Deus no seu coração, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 26. Vamos ver aqui rapidamente, mas eu quero ler todos essas passagens aqui, essas referências, tá? Então, 1 Crônicas, capítulo 16, verso 26. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez o céu e a terra. Então nós começamos a
a definir claramente a diferença entre o verdadeiro Deus e o falso Deus. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa adora. Quem fez os céus e a terra? Quem criou os céus e a terra? Deus. É o único Deus verdadeiro, tá? Gálatas 4, 8 e 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda ser escravizados? Então, antes, quando não conhecíamos a Deus, nós seguimos qualquer crença, qualquer coisa, que era fraca e pobre. Mas agora, conhecendo a Deus e sendo conhecidos por Deus, como vamos voltar a esses rudimentos falhos, né? Efésios 5, 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por que o avarento é idólatra? Porque o avarento, ele confia nos seus recursos. Ele vai fazer de tudo para obter cada vez mais recurso, mais dinheiro, mais poder e tudo, porque o coração dele está nisso, ele confia nisso. Então aí sim é uma idolatria. Tá? Então Deus trata a avareza como idolatria. E nenhum idólatra herdará o reino de Deus. Tá bom? E Filipenses 3,19. Filipenses 3,19. O destino daqueles que adoram falsos deuses, principalmente o que tem como seu Deus ele próprio, o seu próprio eu como centro da sua vida e aquele a quem deve ser servido e agradado, que não pode ser contrariado e tal. O destino deles é a perdição. Veja, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. São pessoas que querem a sua glória agora, querem ser servidas agora, querem ser reconhecidas, querem ser honradas, querem que a sua vontade sempre prevaleça sobre os outros. Essa pessoa, ela está se colocando, ela própria, no lugar de Deus. Então, na mente dela, ou dele, né, dessa pessoa, quem deve ser servido é ele mesmo. Tá? O destino é a perdição. Então, vamos louvar a Deus, dito isso, né, antes do sermão. Convido os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 47. Todos os povos, almas da terra.
Convido a Santa Congregação para a leitura no livro do Deuteronômio, capítulo 6. Temos aqui alguns conceitos da vontade de Deus, do pensamento de Deus e dos seus mandamentos. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que o Senhor teu Deus de teus pais, que te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificasses, casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso, no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a seus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais, maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra, que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus,
como nos tem ordenado. E quero ler também Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Quero fazer uma breve oração, portanto convido a amada congregação para que oremos. Uma breve oração, pedindo a Deus que nos ilumine nesta palavra. Oremos. Pai Santo, Eterno, Glorioso, seja exaltado nos céus e na terra. Louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor é grande e o Senhor é poderoso. E o Senhor é o único Deus. E nós, Senhor, repudiamos toda a ideia que as pessoas pregam hoje de esquecerem dos seus mandamentos no Antigo Testamento, como se aquilo não tivesse mais valor nenhum. Nós rejeitamos tudo isso, Senhor. Nós queremos, sim, cumprir os seus mandamentos, conforme o Senhor nos ensina, perpetuamente, ensiná-los a nossos filhos e nossos netos, conforme o Senhor nos ordenou. E nós queremos também, Deus, reconhecer que há somente um Deus, o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, em cujo nome está a nossa segurança. A nossa segurança está no Senhor, no seu nome, que é o Criador dos céus e da terra. Portanto, Deus, diante dessa tua palavra, nesse momento de culto, eu lhe peço perdão, Deus, pelas minhas falhas e pecados. E rogo a ti, Deus, a necessidade, Senhor, que somente o teu Santo Espírito fale através de mim, que seu Santo Espírito venha iluminar esta palavra nos nossos corações, e que eu desapareça, Senhor, que eu diminua, que eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos, com muita gratidão. Amém, Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o único e verdadeiro Deus. O dia do Senhor 34 do Catecismo de Heidelberg vem nos trazer ciência sobre a lei de Deus e, de forma especial, o seu primeiro mandamento. Esses 10 itens, além de serem lei, fazem parte do mais completo e perfeito código moral que o homem conhece. Não há, filosoficamente, nada com a moral mais perfeita do que os 10 mandamentos. Não há, na literatura, por mais antiga, milenar que seja, nada que se iguale a esse código moral perfeito, que é totalmente coerente, que é os 10 mandamentos, ou que são os 10 mandamentos. Um código moral perfeito e irrepreensível, mas que, se quebrado, pode trazer consequências desgostosas, mas, se observado, garante uma vida tranquila e justa. São 10 itens que trabalham a fidelidade do homem para com Deus e a boa convivência das boas relações interpessoais. Quem dera todos cumprissem os 10 mandamentos. O preâmbulo em Êxodo 20, versos 1 e 2, traz a importância sobre quem deu os mandamentos. O próprio Deus, que tem poder de livrar o cativo da escravidão e que possui mais autoridade que o faraó, ou seja, o homem mais poderoso da terra. O preâmbulo dos 10 mandamentos, ele tem um significado muito importante. Por quê? Mostra o poder de Deus acima do poder dos reis humanos. Faraó era o maior rei da terra, era a maior potência da terra naquela época. Então Deus desenvolve aquelas 10 pragas para mostrar a sua glória e o seu poder sobre o rei humano mais poderoso da terra. Tá? Então esse preâmbulo já tem o objetivo de mostrar a grande autoridade, o grande poder de Deus, que é muito maior do que o homem mais poderoso que existe, ou a nação mais poderosa que existe. E também o poder de Deus em livrar o cativo da escravidão. Isso aqui, irmãos, é a pregação do Evangelho. Cristo veio buscar, livrar, tirar das garras do pecado que escravizava o povo de Deus. Então Cristo veio
individualmente, não coletivamente, como dizem, mas individualmente, personalizadamente, buscar a cada um de nós. Não é verdade que Deus veio salvar coletivamente a igreja, então se você está na igreja você vai ser salvo, porque a eleição não é pessoal. Isso não é verdade, isso não é bíblico, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina um Deus pessoal, que veio buscar individualmente cada um de nós. Cada um de nós estava perdido e sem força nenhuma para sair da escravidão do pecado, e Ele veio e nos libertou individualmente, cada um de nós, em momentos diferentes da vida. Alguns foram na infância, outros na adolescência, outros na juventude, outros já quando idosos, mas Ele veio individualmente e libertou a cada um do seu povo. Esta é a verdadeira salvação de Deus. Então, o preâmbulo dos 10 mandamentos mostra um Deus extremamente poderoso e que veio cumprir, e que enviou seu Filho para cumprir um objetivo específico de salvar o seu povo das garras do pecado que o escravizava. Então, o preâmbulo dos 10 mandamentos deixa claro quem é o autor desse código moral. O Deus cujo qual não há nenhum que se compare a Ele. Não há nada nem ninguém que se compare ao grande Eu Sou. Os 10 mandamentos estão acima de culturas e épocas. Eles são perpétuos. Veja aqui em Deuteronômio capítulo 6 mesmo que lemos, o verso 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardarem em vida, como tem feito até hoje. Este bem é perpétuo, porque ele não termina na morte física daquele que está cumprindo esse mandamento. Então ele é perpétuo, ele será eterno dali para frente, ele não acabará mais. Todo este bem que Deus está fazendo ao seu povo, aquele que é justo e aquele que teme ao Senhor, aquele que se propõe no seu coração a observar os mandamentos de Deus, que reconhece que é falho, que já sabe de antemão que é muito pequeno e falho e que não vai conseguir cumprir a risca, mas se propõe no seu coração a cumprir esses mandamentos, fala, não, eu quero cumprir esses mandamentos. Todo o bem que o Senhor vai fazer a essa pessoa são bens perpétuos, que nem a morte pode deter. Não termina nem com a morte física. O cristão, no seu último suspiro, ele pode estar jubiloso, feliz, alegre, confiante, porque ele está entrando na vida eterna, de paz, graça e alegria, enquanto o ímpio estará em desespero total nesse momento. Então, todo o bem que Deus propõe e faz para essa pessoa obediente, que tem um coração obediente, que vai falhar, e o próprio Deus sabe que nós vamos falhar, que vai falhar, mas que está com o coração voltado para fazer a coisa certa, todo o bem será perpétuo. Então, esse código moral, ele não está limitado, irmãos, por tempos ou épocas, ou culturas de nações, ou movimentos de modismos, ou pensamentos seculares, nem está sujeito a poetas, escritores, músicos, artistas. Este código moral, ele não está preso nem limitado a nada. Ele é um código moral perfeito que reflete a moral do próprio Deus. E é a moral que será exercida no reino por vir, quando o justo herdará essa terra. Nós amaremos ao próximo como a nós mesmos. E nós amaremos a Deus acima de todas as coisas. Essas coisas não mudarão. Elas são perpétuas. E nos são ensinadas a partir de hoje. Veja também o verso 25. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Esses mandamentos devem estar no coração dos fiéis. Veja aqui Deuteronômio mesmo 6, verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que o Senhor Deus, Ele promete. Deus, Ele é tão maravilhoso e completo ao salvar o homem perdido em pecados, que Ele fala, esses mandamentos estarão no teu coração. E depois em outras passagens Ele mesmo fala, eu imprimirei esses mandamentos no teu coração.
É por isso que a igreja insistentemente prega esses mandamentos e deve pregar esses mandamentos, para que esses mandamentos estejam sempre reativos, vivos, relembrados, acesos na nossa memória, porque a igreja, ela cumpre a vontade de Deus na terra, ou ela deve cumprir. Então Deus está imprimindo nos nossos corações esses mandamentos para que vivamos e não pereçamos, pois são mandamentos eternos. A leitura do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que está no prefácio, nesse preâmbulo, eu sou o Deus que te tirou da casa da servidão, ele entra diretamente, como nós já falamos uma outra vez, né? Através do primeiro mandamento, tá? Pois são essas as orientações para não nos deixarmos escravizar novamente pelos falsos deuses, mesmo que um desses falsos deuses seja nós mesmos, nossa própria vontade, nossos próprios interesses. Como era considerado o faraó do Egito? Ele era considerado um deus. Ele era adorado, o faraó do Egito, ele era adorado como um deus. Então nós vemos que Deus, o Deus verdadeiro, ele está acima de deuses, né? O objetivo é temer a Deus. Quero convidar os irmãos aqui em Deuteronômio, capítulo 28, verso 58. Deuteronômio 28, 58. Tem dois elementos aqui que nós devemos observar quando nós olhamos a necessidade de adorar o único e verdadeiro Deus. Aqui diz: se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras desta lei escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Irmãos, existe uma aplicação aqui sobre essa questão de ser glorioso e terrível. Glorioso implica que deve ser glorificado pelo seu povo. Deus deve receber glórias. Ou seja, deve haver o reconhecimento por parte do seu povo de todo o bem que Deus promove entre seu povo. Tá? Então Deus deve ser glorificado com a vida do seu povo. Tá? E terrível implica na inflexibilidade de Deus ao tratar a impenitência do pecador. Então Deus é glorioso e terrível. Então o povo de Deus deve reconhecer todo o bem, que todo o bem procede de Deus, e glorificar a Deus. E Deus é terrível, implica na inflexibilidade de Deus ao tratar a impenitência do pecador. Portanto, o nome de Deus deve ser temido pelos que agem sabiamente. Provérbios 9, 10 vai falar sobre isso, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, aqui está santo com letra maiúscula, se referindo ao próprio Deus, é prudência. Então, nós devemos guardar esse mandamento e não deixar o nosso coração adorar outros deuses, porque o nosso coração tem uma verdadeira facilidade para adorar outros deuses. E quero ver rapidamente com os irmãos aqui ainda, Filipenses 3. Os irmãos que puderem acompanhar. Filipenses 3, a partir do verso 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não foi fácil para Paulo dizer isto. Ele diz assim: eles estão andando entre nós aqui, e eu já te disse isso antes, e agora eu digo de novo, até chorando. Até chorando digo isso. Não foi fácil para Paulo falar isso. Bom, irmãos, não é fácil para nós também, mas é uma realidade. Existem inimigos da cruz de Cristo dentro das igrejas. Existem inimigos da cruz de Cristo nos púlpitos.
Existem inimigos da cruz de Cristo entre as lideranças das mais variadas denominações. Falamos isso com pesar, com tristeza, não deveria ser assim. Aliás, até importa que seja assim, para que o verdadeiro seja reconhecido. É como os apóstolos falaram, até importa que tenha heresias, para que a verdade seja manifesta em meio às heresias. O que não importa é as pessoas se submeterem a esses inimigos de Cristo. Por isso, a necessidade do discernimento. Então Paulo ele diz, até chorando, e também não é fácil para nós reconhecermos isso, mas as pessoas pervertem a palavra de Deus, pervertem os mandamentos de Deus. Essa heresia de negar o Antigo Testamento, ela não é de agora. Maniqueu já ensinava isso. Ele ia mais longe ainda, ele falava que era distinto, e ele era tão herético que ele é conhecido como Mani na história, né? Mas o nome dele era Maniqueu, e ele chega a dizer que havia um Deus no Antigo Testamento e um outro Deus no Novo Testamento, ou seja, um politeísmo. Verso 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, aqui está falando de palavras eternas. A palavra de Deus, ela é eterna. Então, é necessário nós observarmos esses mandamentos. Então, nós devemos cuidar para que esses mandamentos sejam observados. Veja aqui de novo o capítulo 6 de Deuteronômio. Estes, pois, são mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra que passas a possuir. Então, a primeira questão que nós vemos aqui é que Deus, ele envia pessoas para que ensinem esses mandamentos perpétuos. Esse aqui é o primeiro fundamento que tem aqui. Lembra quando nós estudamos aqui a SARS? Que Deus, ele governa tudo, mas ele comissiona o homem, né? Ele comissiona o homem para fazer. Então aqui Deus comissionou Moisés também, certo? Para que viesse e ensinasse o povo mandamentos eternos, estatutos. Então veja, é uma ordem e Deus providencia que o povo aprenda sobre essas coisas. Então aqui há um ensino, algo que não pode ser desprezado pelo homem. Por que que não pode ser desprezado e por que que é um ensino? Qual é o fundamento disso? Verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus. Eu posso falar, irmãos, sem nenhuma sombra de dúvida, que sem a observação de todos os elementos do Antigo Testamento revelados, não há o temor verdadeiro a Deus. Não há o temor verdadeiro a Deus. Nós não conheceríamos o Deus que enviou as pragas ao Egito, nós não conheceríamos o Deus que abriu o mar, nós não reconheceríamos um Deus que preservou a palavra de Elias, quando ele deu para Acabe, dizendo, durante 3 anos não choverá sobre a terra. Nós não reconheceríamos o Deus que fez grandes e fartas maravilhas que nós observamos no Antigo Testamento. O Deus que, para apontar a vinda de Cristo, preparou o povo mostrando sinais e prodígios. Note que essa mesma atitude Deus usou com os apóstolos para edificar a sua igreja. A credencial apostólica, segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, era a manifestação de sinais e prodígios. Da mesma forma que Deus fez no Antigo Testamento. Então nós não reconheceríamos este grande Deus se nós não considerássemos os 10 mandamentos como estes mandamentos que estão sendo feitos aqui de ensino para nós. Então, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos que eu te ordeno. Agora olha só, como que Deus ordena este estatuto? Ordena
para tu, usando a linguagem aqui, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que seus dias sejam prolongados. Isso aqui é aliança, ou seja, Deus, Ele está salvando a prole da pessoa. Deus vai providenciar que essas pessoas, se nós ensinarmos o Evangelho para os nossos filhos e os nossos netos, ensina o caminho para eles, porque mesmo depois de velho, eles não se desviarão dele. Por isso é a função dos pais. Por isso os pais, quando vão batizar os seus filhos, eles são instruídos acerca dessas coisas. É muito lido aqui, Deuteronômio 6, quando acontece isso. E aqui vem, ouve, pois, Israel, e atenta para cumprires, para que o bem te suceda e muito te multipliques. Alguém usa isso aqui falando assim, ouve, pois, Israel, isso aqui era para Israel. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na carta aos Romanos, ele vem falar que o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Abraão, são os da fé, os convertidos, os gentios também. Ou seja, não é apenas o que nasce em Israel. Não, aliás, não é o fato de nascer em Israel. O verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Abraão, é o filho da fé, é aquele que se converte. Então essa promessa é para a igreja. O apóstolo Paulo ele vem ratificar isto no Novo Testamento, na carta aos Romanos. Verso 5, o Senhor Jesus deu isso como lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Verso 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O próprio Deus, como falamos, imprimirá no nosso coração. Do verso 7 a 9, está dizendo aqui sobre a instrução aos filhos. Inculcar na cabeça dos filhos. Usa esse termo, inculcar. Irmãos, é uma mentira. É uma ilusão, é uma cilada. A ideia que parece boa, mas é uma filosofia mundana. De esperar a criança crescer para ela decidir o que ela quer ser. Isto é uma ilusão, isso é uma armadilha, isso é cilada. A criança não pode se batizar porque ela ainda não se arrependeu. Onde, irmãos? Onde isso? Uma novidade que surgiu na igreja por volta do século 17. A criança ela deve ser instruída e ensinada desde quando ela estiver no ventre da sua mãe. A mãe já deve estar falando o evangelho para ela, o pai já deve chegar ali na barriga da mãe e falar o evangelho para o filho. E quando ele nascer ou ela nascer, deve ser instruído nos caminhos do Senhor, pela instrução verbal e pela imitação. E deve ser orientada nos caminhos do Senhor. Nada de esperar crescer. Eu já vi muitos exemplos de pessoas que esperaram crescer e não deu um bom resultado. E aqui ainda fala, escrever nos umbrais da casa, nas portas, deixar a palavra de Deus visível para que a criança tenha contato com aquela palavra em todo momento. Onde ela entrar na casa dela vai ter lá uma passagem bíblica, né? Tá? Havendo-te, verso 10, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra sob juramento para entre teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria cidades que não edificastes, casa cheia de tudo que é bom, poços que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, para que coma e se farte. Este conceito de Deus, ele é aplicado até hoje. Isso acontece na vida do povo de Deus até hoje. Aquele que tem fé, o ímpio trabalha para que o justo seja beneficiado. Isso acontece efetivamente na vida do povo de Deus até hoje. Agora o verso 12, ele vem com uma advertência. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Olha só, guarda-te, para que não esqueça o Senhor. É por isso que nós cumprimos o 4º mandamento. Para lembrarmos, interrompermos a nossa semana e lembrarmos do Deus que nos salvou e nos tirou da escravidão. Não seguirás outros deuses, nenhum dos povos que houver à roda dele. Olha só, irmãos, nós cantamos louvando a Deus com o Salmo 16.
O Salmo 16 diz que o salmista ele diz assim: meus lábios nem pronunciarão o nome desses deuses. Os irmãos já viram cristãos aí dando nome para demônios? Já viram acontecer isso? Então, de onde procede isso? A Bíblia dá um nome desses demônios? A Bíblia explica o nome desses demônios? Não explica. Se esses cristãos tiveram contato com esses pseudos nomes, esses nomes provêm da mentira. A Bíblia fala que nós não devemos nem pronunciar o nome deles. Na verdade, nós nem sabemos o nome deles. Mas, no entanto, existem pessoas que querem exercer uma espécie de autoridade sobre o povo de Deus, dizendo que tem autoridade sobre os demônios, e dão nomes aos demônios e características de cada demônio. De onde provém isso? Provém das Escrituras? Qual que é a verdade? A verdade não são as Escrituras? Então, por que o povo de Deus rejeita parte das Escrituras e aceita algo que não é das Escrituras com facilidade? Não há um engano aí? Não há algo muito errado acontecendo aí? E que está desviando muitas pessoas da verdade? E que está gerando apostasia? E que está criando uma fé paralela? E que está incentivando e alimentando um falso evangelho? Não está acontecendo isso? Não está cada vez mais necessário o nosso dever de conhecermos a palavra santa e verdadeira de Deus, para não entrarmos nessas ciladas, e para com todo amor, como o apóstolo Paulo fala, até chorando, para com todo amor, tentarmos arrebatar alguns do fogo, como diz Judas na sua carta? Tentar arrebatar alguns do fogo. Tentar, com todo amor, não criando bloqueio com esses irmãos que estão aí no engano, ou falsos irmãos, mas tentar resgatar alguns do fogo, porque essas pessoas perecerão. Nós estamos vendo isso nas Escrituras. A importância do primeiro mandamento é reconhecer acima de tudo, por isso ele é o primeiro. Não há outros deuses diante de mim. Cristo é o verbo, é a palavra. Quando se perverte a palavra, se nega a Cristo, se nega ao verdadeiro ensino de Deus. Então é necessário, irmãos, que nós, nem que seja um número pequeno, a igreja de Cristo, nem que seja um número pequeno no mundo, mas é necessário que a luz continue brilhando, é necessário que a reforma continue reformando, é necessário que haja o apelo para que a igreja volte às Escrituras. É necessário isso, que cada indivíduo volte a ter atenção para as Escrituras, e não para as fábulas que estão sendo pregadas por aí. Verso 16: não tentarás o Senhor teu Deus. Será que essas pessoas não estão tentando a Deus? Será que nós mesmos, quando nós partirmos para fazer coisas que a palavra de Deus não está falando para nós fazermos, ou quando nós nos omitimos de fazer, de fazer a nossa parte, para que a luz brilhe aqui neste lugar, será que nós não estamos tentando a Deus? Né, Senhor, o Senhor me colocou lá, mas alguma coisa aí está errado, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então o Senhor me colocou lá, mas não sei, né, Deus? Será que nós não estamos tentando a Deus? Será que nós não estamos deixando de falar assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, a minha parte eu farei. O Senhor Jesus, ele diz assim, se não clamar, das pedras Deus suscitará filhos de Abraão. E uma vez eu vi alguém falou assim: olha, nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar, porque se Ele me chamou para fazer uma missão, Ele vai me capacitar. E eu vou cumprir a minha missão, eu vou cumprir. Se nós negarmos a nossa missão, das pedras, fala assim: mas não tem ninguém perto aí que possa fazer o meu lugar. Ilusão do homem. Eu posso falar assim: não tem outro pastor por aqui, não tem outro pastor reformado aqui perto, né? Então eu posso ficar aqui. Ilusão total. Arrogância seria isso. Porque das pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E é Deus que capacita, e a palavra vem dele, e a força vem dele, e a autoridade vem dele, e a sabedoria vem dele, e tudo provém dele. Então, irmãos,
até chorando, nós vemos que existem inimigos da cruz de Cristo. E por que isso acontece? Porque as pessoas abandonaram esses mandamentos. O primeiro mandamento: não tenha outro Deus diante de si. Basta nós seguirmos as prescrições de Deus, do único e verdadeiro Deus, a vontade de Deus, servirmos a Ele. Basta isso. Veja só, verso 20: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos no faraó do Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Quando as crianças nos perguntarem, quando essa linguagem fala aos nossos filhos, né? Eles têm os patriarcas, né? Todos eram filhos deles, né? Então, aqui você pode ver qualquer criança, sobrinho, uma criança da igreja, qualquer criança. E você na condição de mais velho, mais maduro, tá? Quando eles te perguntarem, por que esses mandamentos? Você fala: olha, por quê? Porque eu estava preso, escravizado em pecados, e ia passar a eternidade inteira sofrendo. E Ele enviou seu Filho e me resgatou. Assim como Ele fez com o Egito, quando o povo estava escravizado no Egito, por um falso Deus, que era o rei da maior nação do mundo. E Ele veio com poderosa mão e tirou o povo daquele falso Deus. Assim Ele enviou Cristo e veio com poderosa mão e me tirou do pecado que estava me condenando e que ia me condenar eternamente. Você acha que isso daqui se perdeu no tempo e não é para fazer mais? É claro que isso daqui deve ser feito, irmãos, até por questão de bom senso. Verso 22: aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó e contra toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar terra sob juramento, prometeu aos nossos pais. Ele me tirou do estado de escravidão pelo qual eu iria sofrer uma eternidade inteira, e está me levando para a terra prometida. Irmãos, lendo o livro, os comentários da Confissão Belga, o testemunho da Igreja na Terra, comentários da Confissão Belga, eu reparei numa página uma frase muito bonita, que ele diz assim: nós estamos aqui neste mundo, a missão da igreja é proclamar a mensagem da salvação, a mensagem libertadora. A missão da igreja não é se dedicar com enfeites e aparatos, com instrumentos musicais, com flores e ficar o tempo todo se preocupando com esses aparatos. Mas sim, pregar o evangelho, pregar a mensagem. E ele falou uma frase que me impactou. Ele diz assim: a igreja, ela não é a varanda, a igreja é a estrada. Então o povo perdeu o foco. O povo está preocupado com o templo ficar com adereços, com enfeites, com os melhores instrumentos musicais, e gastando dinheiro com cadeiras estofadas, com ar-condicionado, e com portas que abrem automaticamente, e com sistema de som, e com um monte de coisa lá. Como se fosse a varanda, o lugar de repouso, o lugar para você chegar e descansar. A igreja é a estrada. A igreja é o local onde você tem que ser instruído pela palavra que vai te salvar. A igreja é o local aonde Cristo, o Verbo, vai entrar em você e tirar você das garras do pecado. Veio buscar e salvar o que estava perdido através da mensagem do Evangelho, não através do ar-condicionado, não através do estofamento da cadeira. A igreja não é a varanda, a igreja é a estrada que vai te conduzir para o céu. E por fim, irmãos, o verso 24 que nós lemos já, né? O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos mandamento perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E eu quero terminar essa
esta palavra, dizendo como Deus cumpre esses mandamentos. Eu quero convidar você à leitura aqui de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Para concluirmos esse sermão. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como começa esse texto aqui? Tende em você o mesmo sentimento. Não é para você ser crucificado numa cruz, mas é para você ter o mesmo sentimento que ele teve. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo, ele era Deus. Ele era glorificado e adorado, servido pelos anjos. Qual é esse sentimento? Ele não teve por usurpação ser aquilo. Ele humildemente aceitou assumir forma de servo. Tende em vós o mesmo sentimento. Se você foi chamado para uma missão na igreja, para fazer alguma coisa, para contribuir com a tua igreja, tende em vós esse mesmo sentimento. Não tenha por usurpação as coisas que te estão propostas no mundo e que pode te fazer prosperar mais, aparentemente. Não tenha por usurpação isso. Se você é mulher e a palavra de Deus fala da submissão, não a submissão no sentido do marido fazer o que quer, o que não quer, né? Não isso. Ou dentro da igreja. Eu quero ser pastora, mas a palavra de Deus não permite. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento. Se é um pastor que quer ver uma igreja cheia de gente, mas Deus não concede. Deus concede um pequeno grupo de vez para que sejam bem instruídos. Tende em vós o mesmo sentimento. Não tenha por usurpação querer ter o que Deus não está te dando. Tende em vós o mesmo sentimento. Deus te colocou aqui, serve aqui. Então, tende em vós o mesmo sentimento. A nossa missão, irmãos, eu posso te assegurar, não é nem 0,5% penosa como foi a de Cristo. E ele teve esse sentimento. Então diz, tende o mesmo sentimento. Verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que ponto chegou. A obediência dele. E como ele não teve usurpação, ele como Deus, ele podia falar, não, vamos abortar essa missão, não quero mais a cruz, chega, quem pecou, a culpa é deles, eu não sou responsável por quem pecou que pague seus pecados. Ele não poderia ter feito isso? Como Deus teria toda a autoridade, seria justo que ele fizesse isso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Olha só, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então olha só, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra. Use teu joelho para vir à casa de Deus, servir a Deus com submissão, humildade, reverência, se prostre diante dele. Use teu joelho para te conduzir a fazer a obra de Deus, o serviço piedoso, para cumprir os mandamentos que são perpétuos. Porque o bem que ele fará por você é bem perpétuo. Não é um bem passageiro que nesse momento você pode estar fazendo outra coisa em qualquer outro lugar. Nada será tão recompensador quanto o bem eterno que ele está prometendo. Use teus joelhos para servir a Cristo. Não apenas para se ajoelhar na sua cama e fazer uma oração, no seu quarto fazer uma oração, mas para te conduzir em todo o serviço. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Use a tua língua para confessar Cristo, não para semear discórdia entre irmãos, não para levantar falso testemunho, não para falar mal do seu semelhante, não para falar coisas fúteis e vãs, mas use a tua língua para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque todos farão isto
Alguns já fazem, já dobram o joelho e já confessam, para a glória de Deus. Outros farão isso, mas para a condenação eterna. Mas antes da condenação eterna, terão que fazer isto. Terão que dobrar os joelhos e confessar com a sua língua que Deus é o Senhor. Não haverá possibilidade de ninguém não fazer isso. Hitler fará isso. Se é que não foi salvo. Aparentemente não, né? Nós não sabemos. Mas mesmo que não tenha sido salvo, um exemplo de um homem cruel fará isso um dia. Tá? Todos aqueles que rejeitaram a Cristo, que se opuseram a Cristo, que mataram os reformadores, que mataram os apóstolos, que perseguiram, até mesmo aqueles que mataram a Cristo, que zombaram dele lá, todos eles, quando você lê lá que os soldados batiam, cuspiam nele, zombavam dele, falavam, então desce da cruz, você todos eles terão que fazer isso, e eles vão fazer. Portanto, irmãos, façamos hoje com alegria, porque Deus é galardoador daqueles que o temem. Amém. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus como resposta a esse sermão, o hino 248. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te aqui, pois Cordeiros de Deus, foste morto, mas vives eterno nos céus. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Louvamos-te, ó Deus, vem teu servo, Senhor, conduzir bem seguros no teu grande amor. Aleluia, toda glória te daremos, Senhor, tua graça cantaremos com perfeito louvor. Convido a amada Igreja de Cristo que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, apenas 2 avisos. Aliás, um aviso teremos, tá bom? Oremos. Pai eterno e santo, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é Deus, é o único e verdadeiro Deus.
e é Deus acima de todas as coisas. E este culto que prestamos foi ao Senhor, e queremos reconhecê-lo como o único Deus. Nós não queremos ser Deus no seu lugar, Deus. Nós não queremos adorar qualquer outra criatura, confiar nela, ou qualquer outro elemento, confiar nisto para termos a nossa segurança. O Senhor é o nosso Deus. E nós confiamos na Tua providência, na Tua proteção e na Tua graça. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos ensinou os Seus mandamentos, o Senhor revelou para nós a Sua vontade, que é tão combatida hoje. Os Teus conceitos, a Tua lei, os Teus mandamentos, Deus, a Sua moral positiva, Seu caráter perfeito, Deus. O Senhor nos ensinou todas essas coisas para que nos fosse modelo. E o Senhor nos diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que foi obediente e se submeteu e não teve usurpação para colocar outra coisa além daquilo que o Senhor tem colocado para nós realizarmos na Tua igreja nesta terra. Por isso, Deus, nós Te agradecemos porque é através dessa nossa obediência que o Senhor nos concederá tão grande graça, tão grande bem. E tudo isso provém do Senhor, até mesmo o nosso desejo de sermos obedientes. Por isso nós glorificamos e agradecemos ao Senhor. Muito obrigado por Cristo, Deus, que veio nos buscar e nos salvar. E nos libertar, ó Deus, da escravidão do pecado. Despeça-nos em segurança, Deus, livra-nos de todo mal. Permita que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade na Tua presença. Dê-nos, Deus, aquilo que precisamos. Permita que possamos vencer essa semana. Se houver algum problema, entra com a Tua solução, Senhor. Abençoe todo o Seu povo espalhado em toda a face da terra. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Se for da Tua graça, Deus, traga cura àqueles que estão enfermos no nosso meio. Abençoe todo o Seu povo e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, lhe pedindo ainda que, se for da Tua graça, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Teu nome. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém.